Boa noite a todos. E nesta live eu quero considerar com vocês a respeito de batalha espiritual. O que nós aprendemos, você deve ter aprendido, a batalha espiritual do cristão, né, irmão? É que você tem que ficar expulsando demônio, tem que fazer quebra não sei das quantas e tudo. E não é isso que a palavra de Deus ensina. O apóstolo Pedro, veja bem, o apóstolo Pedro, na sua primeira epístola, o que ele fez? Em relação à batalha espiritual. Na sua primeira epístola aqui, no capítulo 5, eu quero ler apenas o versículo 8. Diz assim: sede sóbrios, vigiai. O vosso adversário, ele define bem quem é seu inimigo. O vosso adversário, o diabo, anda em derredor, em volta de você, rugindo como leão, procurando a quem possa tragar. Então, a partir do momento que você foi batizado no Espírito Santo, o Espírito Santo implanta no nosso espírito o reino de Deus. Nesse exato momento, o reino das trevas é expulso da nossa alma, porque o reino das trevas estava na alma. E aí a pessoa morreu para as coisas do mundo, porque o reino das trevas foi expulso, ele nasceu de novo. E o que o inimigo faz? Ele fica andando em volta de você, do ser humano, procurando uma brecha para colocar na sua alma os sentimentos, os pensamentos venenosos. O apóstolo Paulo fala de setas, de dardos venenosos. Então, a única maneira do inimigo destruir você, depois que você foi batizado no Espírito Santo, eu quero dizer uma coisa para você. Quando a Bíblia fala em batismo no Espírito Santo, em Atos capítulo 2, ali do versículo 1 ao versículo 4, ele diz que eles estavam todos reunidos ali no mesmo lugar, tinha 120 pessoas no dia. E a Bíblia diz que um vento muito forte tomou conta daquele local ali, um cenáculo, uma sala muito grande. De repente, eles viram línguas como que de fogo pousando sobre cada um dos 120 que estavam ali. Então, o batismo do Espírito Santo, você só vai saber que você foi batizado, e quem foi não tem dúvida, ele começa a transbordar em línguas. No momento que você está ali transbordando em línguas, o reino de Deus foi estabelecido dentro de você. Você nasceu de novo. Seu espírito foi vivificado. A vida de Cristo deu vida ao nosso espírito que estava morto. Entendeu? Agora veja bem, o inimigo caiu fora. Porque nós viemos da descendência maligna. Desde Adão e Eva para cá. Agora começa o desenvolvimento da sua salvação
salvando a sua alma. Salvando a sua alma do que ou de quê? O inimigo saiu, irmão. O reino das trevas saiu da sua alma. Agora, o que ficou na alma? Ficou as sementes, os ovinhos, o ninho de cobra que Satanás colocou, deixou ali dentro da nossa alma. Por isso que pessoas batizadas no Espírito Santo, falando em línguas, ainda tem enfermidades, ela tem raiva, ódio, ela tem um monte de coisa que ainda está ali na alma dela e ela precisa de salvar a sua alma. O que Deus fez? Ele simplesmente, nós pertencemos ao Rei de Deus, nos tornamos filhos de Deus e vamos aguentar o tranco agora? Não. Ele nos deu o quê? 9 dons espirituais. 9 dons espirituais. E um dos dons espirituais é a sabedoria. O outro dom é a ciência, que é a revelação, né? O Espírito Santo traz a revelação. Você que tem esse dom recebe essa palavra revelada e a fé faz o quê? A fé, irmão, ela vai te conduzir a uma ação. O dom da fé é que faz com que você tome uma decisão. O dom da fé é aquele que leva você a romper as coisas. Isso é o dom da fé. O dom da fé faz isso com todos os outros 8 dons. Entendeu? Faz isso com todos os outros dons. Então, eu oro em línguas, para que o Espírito Santo traz a luz. Aí ele vai fazer o quê? Ele vai mover através do dom da revelação, através do dom de profecia, discernimento de espírito, milagres, dons de curar, sabedoria. Através desses dons, essa palavra vem e a fé faz o quê? Eu creio que você talvez não aprendeu a respeito do que é fé. A Bíblia diz que a fé vem, ou seja, ela se manifesta. E quando é que a fé se manifesta e conduz você a uma decisão? Quando ela ouve a palavra revelada. Você compreende? A fé vem pelo ouvir a palavra. Ouvir. Não está falando ler, está falando ouvir. Aí, a fé vem, ela se manifesta, porque você recebeu uma revelação do Espírito Santo. O dom da revelação, da profecia, ele é acionado naquele momento. E a fé vai levar você a tomar uma decisão. É assim que funciona. Então veja bem, quem não é batizado no Espírito Santo, a Bíblia não foi feita para quem não é batizado no Espírito Santo. A Bíblia não foi feita para ímpio. Ímpio não lê Bíblia. Apesar que muitos cristãos também não lê. Então veja bem, ele nos deu esses 9 dons para quê? Porque o inimigo, irmãos, ele anda em derredor. Entendeu? O demônio saiu da nossa alma. Ele entrou, foi na alma. E ele queria passar para o espírito. O que Deus fez? Lá em Gênesis você vê isso. Deus coloca uma espada flamejante e coloca querubins protegendo a árvore da vida. O nosso espírito. Satanás não pôde tocar. Não pôde tocar no nosso espírito. Porque senão, e está escrito isso lá em Gênesis, o ser humano já ia comer a árvore que lhe dá uma eternidade, só que uma eternidade em pecado. E essa árvore é Cristo. Que no momento que nós recebemos o Espírito Santo, a vida de Cristo dá a vida ao nosso espírito que estava morto. Cristo em nós, a esperança da glória, é a explicação desse versículo.
Então veja bem, nós temos todos esses instrumentos, essas armas, porque o inimigo ele está em derredor. O diabo está em derredor, com todos os seus anjos, procurando ali uma brecha para ele entrar. E aí você dá uma brecha assim, outra brecha assim, ele vai pegar justamente aquela brecha. Talvez uma palavra que você confessou, um ambiente que você está, aonde você está colocando os seus pés, o que você está ouvindo, ele entra para tudo quanto é lugar, irmão. Entendeu? Então, se eu tenho uma vida, preste atenção nisso, se eu tenho uma vida de meditação na palavra, eu oro em línguas, eu oro em português, eu busco a sabedoria de Deus para decidir tudo. Sem o dom de sabedoria, as decisões são das piores que possa existir. Porque você pode até receber uma revelação de Deus, mas se você não orar para que o espírito da sabedoria, o dom da sabedoria se manifeste, você pode fazer uma burrada. Deus te dá uma revelação e você vai na alma entregar uma revelação. Pronto, arrebentou tudo. Você não sabe nem como agir. Então o apóstolo Pedro aqui, que conviveu o tempo, 3 anos e meio com Jesus Cristo, ele está ensinando o seguinte, que você tem que ter cuidado, porque o diabo anda em derredor a fim de, olha aqui, tragar, destruir, arrebentar, acabar com a vida daquela pessoa. Agora, eu não vejo o diabo, porque se o diabo fosse matéria, pegava logo um pedaço de porrete, uma metralhadora e acabava com essa porcaria. Mas é espiritual e você não vê. Eu só vejo as manifestações do diabo. Eu só tenho consciência que é o diabo que está fazendo aquilo. Sabe como? Quando eu tenho uma revelação e os dons do Espírito entram em ação. Aí sim, aí eu vou saber. Irmãos, o próprio Jesus Cristo afirmou, porque ele veio no poder do Espírito, ele não podia vir como Deus, ele nunca deixou de ser Deus, mas ele não poderia vir aqui como Deus, porque como que Deus ia assumir o nosso lugar? Não tem como. Jesus disse assim, olha, eu de mim mesmo não posso fazer nada, mas eu vejo o Pai fazer, ele vê o Pai fazer, ouve como deve ser feito e faz. Então tudo que Jesus Cristo fez aqui na terra, ele fez no poder do Espírito Santo. Ele foi lá no poço encontrar quem? Uma mulher. Mas quem que falou para ele ir lá no poço, que chegaria uma mulher de Samaria, ia fazer isso. Ele chegou, já sabia de tudo. Ele sabia a sabedoria, o dom de sabedoria. Chama o teu marido. Ele poderia simplesmente, sem a unção, sem o dom da sabedoria, irmãos, ele poderia falar, é brincadeira, né? Você já ficou com 5 homens, e o que está contigo não é teu homem, e arrumar maior rolo. Ia ou não ia? Mas aí Jesus vem e usa o dom da sabedoria. Ele fez a mesma coisa, mas com sabedoria. Ele diz, chama o teu marido. Ela diz, eu não tenho marido. E Jesus vem agora com a revelação, que ele recebeu no momento que ele estava orando. Ele diz, você está falando verdade. Você já teve 5, e o que está com você não é seu marido. Ou seja, ela estava amigada, né?
Estava amigada. E ela falou, vejo que tu és profeta. Olha aqui, revelação com sabedoria. Deus falou que ele estava orando, que ele deveria ir lá no poço, que tinha uma pessoa lá que ia descer uma escada, está escrito toda essa... A revelação está escrito em João 5. E aí Deus disse para Jesus, vai lá, o Espírito Santo trazendo a revelação, porque lá tem um homem judeu que faz 38 anos que é paralítico. Certamente esse homem clamou a Deus, buscou a Deus, já devia estar bem velho. Você observou que tinha muita gente em volta daqueles poços ali, né? Onde as pessoas desciam, falava que o anjo movimentava a água e tal. Tudo bem. Jesus foi diretamente naquele cidadão e curou ele. Jesus encontra esse homem na onde? No templo. Porque esse homem não sabia que foi, né, que tinha sido Jesus Cristo que tinha curado ele. E o que acontece? Aí vem aquela confusão, né? Os religiosos não estão preocupados com a vida da pessoa. Ele está preocupado com o dia, está preocupado com a roupa, está preocupado... Jesus nunca ligou para isso. E aí vem aquela discussão de sábado, pode ser o quê, que virou aquela encrenca toda. Aí que ele disse, não foi eu que fiz isso aqui. Eu vi primeiro o Pai fazer, eu vi, ele falou comigo, eu fui lá. Porque tudo que eu faço, o Pai me mostra, me revela antes. Você compreende? Então os dons espirituais, irmãos, são os instrumentos que Deus nos deu para que a gente possa destruir todas as armas do diabo. Todas. E aí eu vou saber se aquilo é do diabo, como é que ele está fazendo e como eu devo agir. Mas para isso eu tenho que ter qualidade com Deus, né? Na sua casa e também na igreja. Porque num culto assim de sai demônio, aquela coisa errada toda, a igreja lota. Mas na segunda, na quarta, que é oração, aonde você vai pegar as armas para destruir o diabo, vai lá uma meia dúzia ou vai mais um pouco e tal, entendeu? Você precisa entender que você precisa da revelação de Deus, porque senão o diabo faz da sua vida gato e sapato. Entendeu? Então Pedro aqui está dizendo o seguinte, que ele anda em derredor para destruir. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter todos os dias revelação, sabedoria, discernimento, para destruir todas essas obras do diabo. E aqui, nessa guerra, em Efésios capítulo 6, veja bem o que Paulo fala. No versículo 6, no versículo 10, ele diz assim, revesti-lo de toda a armadura para poderes permanecer firmes contra a cilada do diabo. Que armaduras são essas? Olha só o que Paulo fala no versículo 16. Que ele fala na palavra de Deus, na oração, ele fala um monte de coisa aqui. Mas no versículo 16 ele diz assim, tomando sobretudo o escudo da fé com o qual podereis apagar todos os dados informados do maligno. Que é isso? A fé, só tem uma fé, viu, irmão? Que é dom do Espírito. Aí eu tenho muita fé. Você foi batizado no Espírito Santo? Não. Então você não tem fé. Você tem crença, né? Fé não. Só há uma fé, um só Deus e um só batismo. Entendeu? Só uma. E a fé é um dom do Espírito. Quem não é batizado no Espírito Santo
não tem nenhum dom e nem é salvo. Porque o reino de Deus, ele é implantado quando o Espírito desce sobre a pessoa. A pessoa se torna filho de Deus nesse exato momento. Agora, olha o que Paulo diz, irmão, isso aqui é muito importante. Ele diz, com toda oração, súplica, oração, súplica, irmão, é aquela oração que você toma decisões, faz voto, súplica é voto, porque o diabo está entrando, conseguindo acabar com uma área da sua vida, certo? Você sabe por quê? Porque se você começar a orar em línguas e vier a revelação, o Espírito vai dizer, você tem que abandonar essa porcaria aí, ó. O diabo está usando justamente isso aí. E quando você fala para determinadas pessoas, se não para a maioria, ela fica com raiva de você. E você está pondo uma chave na mão da pessoa e ela fica sentida, chateada. É evidente que o inimigo não quer que você abandone determinadas coisas. Então, súplica é isso. Agora ele diz aqui, olha, orando em todo o tempo no Espírito. Como que eu oro em todo o tempo no Espírito? Orando em línguas, irmãos. Orando em línguas. Porque quando eu começo a língua, irmãos, quando eu começo a orar em línguas, eu começo, porque a oração em língua é a base que movimenta os 9 dons. Você pode olhar lá em 1 Coríntios, capítulo 12, que não tem dom de orar em línguas, tem dom de variedade de línguas, mas não de orar em línguas. Eu começo a orar em português, de repente eu começo a orar em língua, mas não para não, irmão, vai orando e ora em língua, e ora em português e vai pedindo, Senhor, está acontecendo isso, eu não sei, essa porta fechou, eu estou com problema financeiro, eu estou com problema disso, eu estou com problema não sei das quantas, e você vai orando, de repente o que acontece? Deus vai mostrar para você aonde está a causa disso aí, ó. Por quê que você está passando por isso? Oh, Deus, expulsa o demônio. Não é assim, meu irmão, não tem demônio dentro de você. Tem uma ação do inimigo que está na sua alma, por isso que é necessária a salvação da alma. Agora, sem a revelação, eu não vou saber como agir. Aí vem a sabedoria. No momento que, isso aí move de uma vez, no momento que vem, a fé se manifesta. E aí você já sabe o que é, só que sem a fé você não vai fazer nada. Está compreendendo? E aí quando você recebe a revelação, a fé vem. A fé não vem pelo ouvir uma palavra revelada, é assim que ela funciona. E aí você vai agir, as pessoas vão dizer para você, você é maluco. Você fala, olha, você não sabe o que eu estou vendo. Quando eu deixei tudo para servir ao Senhor e tive a experiência há 40 anos, em 1978, de ver Jesus, quando eu comecei a tomar um monte de decisões, sabe o que as pessoas falaram comigo? Porque eu abandonei um monte de coisa. Você está louco? Você está louco. Como é que você vai fazer isso? Sabe o que Deus falou para mim? Eu falei para Deus, Deus, tem muita gente que me chama de louco. Ele falou, mas sabe por que as pessoas chamam de louco? Porque eles não estão ouvindo o que você está ouvindo. Olha para você ver, ó. Entendeu, irmãos? Eles não andam na luz que você tem. Eles não sabem que eu é que estou te orientando e te guiando. Nunca me dei mal. Desses 40, vai para 41 anos. Sendo preparado por um projeto que vai atingir vários países. Isso que eu estou falando para vocês, eu nunca vi esse livro, não conheço ninguém que pregue isso. Hoje se prega, né? Vamos lá na campanha da maldição. Que maldição? Eu tenho a semente de Cristo. Cristo
ele levou todas as nossas maldições ali na cruz do Calvário. Eu não tenho semente do demônio mais não, eu tenho semente de Cristo, e a semente de Cristo não produz maldição. Agora, isso dá muito dinheiro para as pessoas, né, irmão? Porque não conhece a Bíblia, isso... vão quebrar a maldição não sei das quantas, maldição não sei das quantas e por aí afora. E o apóstolo Paulo orienta aqui no versículo 19, no versículo 18, diz assim, orando em todo o tempo em línguas, no Espírito. Então, você entendeu que eu oro no Espírito, os dons, sabedoria, revelação, fé, milagres, profecia, dons de curar, é isso? Discernimento de espíritos, variedade de línguas, interpretação de língua. O que eu preciso? Então, os dons, eles se manifestam de acordo com a sua necessidade. Os dons é para você, para que o inimigo não prevaleça na sua vida. Agora, evidentemente, que você vai crescendo, se Deus tiver ministério para você, você vai usar os dons para você, para ministrar. Entendeu? Aí ele vai revelar o que está na outra pessoa. A ovelha, Deus vai revelar o que ela precisa. Aquele que tem ministério é os dois. O que você precisa e o que a outra pessoa precisa. Mas só pela revelação é que nós vamos saber, mas nós estamos vivendo um mundo espiritual. Não tem como. E Paulo diz, olha, em todo o tempo, para que o mesmo vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Agora aqui no versículo 19, olha o que Paulo fala. Certamente você já ouviu muito sobre atos proféticos, palavras proféticas, há um monte de hino aí. Eu profetizo que essa cidade vai ser salva. Não vai pregar de porta em porta para ver se vai ser salvo. Porque senão você está entrando em contradição com o que Jesus disse. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, individualiza uma por uma. Expulsa demônio delas, faz de cada uma discípulos. Não é assim que ele falou em Marcos 16? Mas não. Então a gente conhece muitos cantores, muitas pessoas, eu libero, receba não sei o que, receba cura, receba não sei o que, e não acontece nada. Você sabe por que não acontece nada? Porque ele está fazendo uma coisa por ele. Irmão, de nós, eu não tenho nada de bom na nossa alma. Você está entendendo? Não há nada de bom na nossa alma. E o apóstolo Paulo está dizendo que as coisas vão acontecer quando isso acontecer. Está no versículo 19. E por mim, para que me seja dada a palavra. Olha aí. Ore por mim, para que me seja dada a palavra. Que palavra é essa? Uma revelação com sabedoria para ele realizar aquilo que Deus tinha, entendeu? Não é isso que está escrito? Que no abrir da minha boca, ó, para com intrepidez, você sabe o que significa intrepidez? Ousadia. Mas quem que vai fazer isso? É a fé. É a fé que me dá ousadia. Se eu tiver fé, a hora que eu recebo, eu só tenho fé, eu só vou agir quando eu recebo uma palavra de revelação com sabedoria, porque senão pode vir a revelação. Sem a sabedoria se arrebenta com tudo. O que Paulo está dizendo? Para que ele receba essa palavra, está escrito isso, irmão. Para que me seja dada. Então a palavra não está no meu especial. Vai lá e fala. Não é isso. Eu oro, recebo uma palavra revelada, vem a sabedoria e aí a fé se movimenta. Entendeu, irmão? Nesse momento, ele abre a boca e fala. Quantas pessoas ficam
É ou não é? Fala ou não fala? Faça ou não faça? É porque você tem que orar para receber essa palavra com ousadia. Aí ninguém te segura, meu. Ninguém te segura. Né? Quantas experiências eu tive, portas fechadas em governo, portas fechadas para... Em Paraíso mesmo, o primeiro programa de rádio foi eu que fiz. Entendeu? Primeira conversa que eu tive com o dono da rádio, falou, que nada, aqui, como é que eu vou abrir as portas da rádio, que era a Ouro Verde na época, era ali no Achei, na galeria do Achei, onde ela funcionava. A primeira conversa foi essa, ele disse assim para mim, você quer pregar para quem? Aqui não tem crente não. Não vou abrir a rádio para você não. O que eu fiz? Fui orar. Eu fui orar em línguas, porque eu tinha um problema. Ele precisava abrir as portas da rádio. Eu comecei a orar, buscar sabedoria, revelação. O que aconteceu? O Espírito foi lá, ó, e fez igualzinho fez com Ciro. Mudou a cabeça dele. Aí encontrei na rua. Ele falou, nossa, estou te esperando. Passou uma semana sem dormir. Mas eu ali, ó, orando, buscando a direção de Deus, a interferência de Deus, a sabedoria de Deus. Entendeu, irmão? Agora você quer receber as coisas de Deus, mas você não vai na igreja, você não é fiel. Nem na oração. As coisas não caem assim não, irmão. E tem coisas que só você pode fazer. Entendeu? Então o apóstolo Paulo, a oração dele, ele estava orando para receber uma palavra de sabedoria, uma palavra revelada. Quando isso acontece, a fé movimenta. E que Deus dê a ele, nesse momento, ousadia. Porque tem coisas que, se abre a boca, você pode ir até para cadeia. No caso de Paulo, então, muito mais do que nós. Você pode ser apedrejado. Você pode... Bom, o diabo está aí para esculhambar os cristãos, principalmente aqueles que fazem. Não é assim? Fiquei sabendo há poucos dias atrás que a macumbeira que trazia a revelação para um pastor foi liberta. E ela contou para um dos nossos pastores aí em Paraíso como é que funcionava. Então a macumba, o diabo manifestava, falava, ó, eu estou fazendo isso para a pessoa, estou fazendo. Esse cidadão, né, esse vulgo pastor, ia na pessoa e dizia, ó, Deus me revelou que e arrancava dinheiro do cara. A igreja é assim, ó, mas é o diabo que está mostrando o que está acontecendo, entendeu? Você imaginou? O Espírito Santo dele é o Satanás. Olha para você ver, gente, tem que ter muita sabedoria. Né? E é pelos frutos que você conhece, né? O cara que tem uma capivara lá com mais de 40 processos e Complicado, né, irmão? Complicado. O apóstolo Paulo, então, ele fala isso. Você observa aqui no versículo 12, ele identifica os inimigos. Agora vamos lá. Há uma luta entre o Espírito Santo e a alma. Paulo escreve isso em Gálatas, capítulo 5, ali a partir do versículo 16, 17. A alma quer lutar contra o Espírito Santo e o Espírito luta contra a alma. Para quê? Porque a alma não quer que o Espírito Santo, através dos dons, revele para você as armas do diabo que ele está usando. E você sabe como é que o diabo vence? Quando você não ora. Porque o Espírito depende de você. O Espírito depende da sua oração, da sua intercessão. A alma, preste bem atenção, a alma, segundo o pai da psicanálise, que é Freud, ele chama a alma de id. A alma é inviolável, tanto que tanto o psicólogo, o psicanalista, ele vai conversando com você, e você diz, eu sinto isso, pelo comportamento, ele vai ensinar você a administrar aquela situação. Mas você não entra na alma porque ela é inviolável.
Entendeu? Então ali, o inimigo está ali, somente o Espírito Santo que prescruta todas as coisas. Ele sabe o que tem lá dentro, sabe quais são as armas que o inimigo está usando contra você e ele quer revelar. Agora, como que ele vai revelar se você não ora? Que jeito? Porque ele não vai passar por cima da sua vontade. Entendeu? Ele não vai passar por cima da sua vontade. No momento que você ora, começa a guerra. E aí o Espírito faz o quê? O Espírito move os 9 dons. E aí vem a revelação, tal, a fé, e aí vai remover aquilo que está na alma. Nesse encontro que nós vamos ter no Betel, e aqui Poços de Caldas está quase 40 pessoas, aí eu não sei, só posso, quase 40 pessoas. Já fizeram a inscrição. E Poça, que é pequeno, nós não trabalhamos para a igreja crescer não, porque eu não tinha condição nenhuma de cuidar. Então tem um grupo, só aqui vai 40 pessoas. Vai ficar bastante gente para trás, mas só aqui vai 40 pessoas. Porque, olha, a alma, preste atenção nisso, a alma, ela, eu quero só citar o caso de enfermidade. Ela está conectada com todos os órgãos do nosso corpo. Em determinado momento, o diabo dá um sintoma. A pessoa começa a confessar aquilo, aí vem câncer, vem não sei o que, vem DPQ, você está entendendo? Então isso tem que ser cortado. Mas ele também ele tem um canal que ele está ligado com todos os 5 sentidos também. Então no Betel nós vamos fazer um trabalho muito profundo. Eu vou ficar depois da janta até quando terminar e depois do café da manhã até a hora do almoço. Libertação da alma, salvação para você sair de lá zerado e com sabedoria para agir no seu dia a dia. Você compreende? Para agir, porque falar para você é batizado no Espírito Santo, você tem fé. Você tem que ter fé, irmão. Não, fé eu já tenho. Agora me ensina. Como é que eu faço para tirar esse negócio da minha alma? Esse é o caminho, não tem outro caminho. Então por isso que é importante você de Guaxupé, você de São Sebastião do Paraíso, eu não sei se ainda tem tempo, procurar os seus pastores urgentemente, porque na igreja, irmão, o tempo é muito curto, é 1h30 ali. É muito pequeno para a gente dar um estudo e levar oração e partir para cima, entendeu? 1h30 você não faz isso, você tem um momento do louvor, adoração, a palavra, apelo, oração e tal. Então 1h30 é muito pequeno e você está perdendo tempo. Porque o próximo encontro, com a agenda que eu vou assumir agora com relação aos livros, eu não sei, de setembro já, eu já falei para a Débora, né, nós já conversamos para ela cancelar de setembro, porque eu já não vou poder. A batalha nossa, irmão, está na alma. Então eu tenho que salvar a minha alma. E outra coisa, o apóstolo Pedro diz assim, olha, está lá em 1 Pedro 1,9, alcançando, isso é um objetivo, isso é um alvo, você tem um alvo de alcançar. O quê? A fé sem limite. Toda a fé que você precisa para resolver todos os teus problemas. O quê? Alcançando a fé sem limite, salvando a alma. Então o que Pedro está dizendo? Se você não salvar a sua alma, e é dessa maneira que a Bíblia orienta, com fundamento bíblico, você nunca vai ter fé. Você pode ser salvo, batizado no Espírito Santo, mais uma vidinha de Deus me livre. Assim? É problema em casa, é problema não sei com quem, é problema seu. As portas fecham, abre, fecha de novo. Depois, né, abre uma greta, depois fecha de novo. É aquela vida de dor, de enfermidade, de viver uma vida do cão. Deus me livre. E Deus deu tudo para nós, para vivermos o melhor de Deus aqui na terra. Quantas pessoas falam,
Quando eu chegar no céu, eu vou descansar. Começa aqui. Deus te deu tudo. Deus deu tudo para nós, para vivermos o melhor. E por que que a gente não tem discernimento, não fica sabendo das coisas? Porque quem não é guiado pelo Espírito Santo é complicado, irmãos. Sofre demais da conta. Então, para mim ser guiado com o Espírito Santo, o que eu tenho que fazer? Todos os dias eu tenho que tirar um tempo de oração, de meditação na palavra, receber de Deus aquela palavra, né? O maná é de manhã, meu irmão. Não adianta nada. Eu passo o dia inteiro me lascando todo dia de manhã. Ah, mas o culto é à noite. Não, já vamos preparar para a noite, para o dia da manhã cedo. É assim que a gente faz, irmão. Amém? Então, que Deus te abençoe. E eu quero passar para os irmãos essa semana, né? Que é o início do mês, a oferta missionária, né? Você participar do crescimento da igreja. Essa oferta missionária, ela é repassada para muitas coisas. Entendeu, irmão? Ela é repassada, ela ajuda programa de internet, ela ajuda um monte de coisa, ajuda igreja, às vezes está numa situação, a gente passa dinheiro para lá, ajuda para cá. Você faz parte de um corpo. Então, não é verdade? Que Deus te abençoe e até a próxima live em nome de Jesus. Terça-feira às 8 horas da noite.